Bandido bom é bandido ressocializado e inserido novamente na sociedade. Hoje vivemos um verdadeiro genocídio nas periferias das grandes cidades, onde a polícia, aqui em São Paulo, é responsável por cerca de 30% dos assassinatos. O problema não é o policial em si, mas a instituição que forma profissionais mal preparados e que não valorizam a vida. Nós, ao contrário, queremos a desmilitarização da polícia e profissionais que respeitem e valorizem o ser humano. No programa de hoje vamos debater e analisar os genocídios da periferia e fica com a gente para entender melhor este assunto. Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V Opinião. E no programa de hoje vamos analisar e debater sobre o genocídio que vem acontecendo nas periferias dos grandes centros. E para debater esse assunto com a gente, contamos com a presença de Pardinho, do Fórum Popular de Saúde de Itaquera, Douglas Belchior, da Uniafro, e Joyce, urbanista e colunista do Justificando. Bom, então, como são as regras do programa, cada convidado tem 1 minuto para as considerações iniciais. Então a gente vai começar pelo Pardinho. Boa tarde. Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na mesa com tão seletas pessoas para discutir esse tema, que é importante e que não vai se esgotar, né? Gostaria de dizer que eu vim aqui em nome do Fórum Popular de Saúde. Inicialmente quem foi convidado foi o camarada Serginho, que não pôde estar por motivo de força maior. E eu me comprometo aqui a tentar representar da melhor forma possível a periferia, em especial a Zona Leste. A gente vai falar um pouco desse ambiente de violência vivenciado nas periferias, desse projeto de extermínio que existe em relação à população preta e pobre, que não é um projeto que começou agora, que veio desde o tempo da escravidão, e que esse é o desdobramento que a gente tem visto agora, os assassinatos dos jovens e das jovens, mas tem muita coisa que ainda está por baixo dos panos, que não foi discutida na mídia, né? Que é o extermínio através da esterilização, através da violência obstétrica que as mulheres sofrem, entre outras coisas. Vou começar 1 minuto para iniciar o debate. Vou passar a vez agora para o próximo colega. Isso. Então pode ir, Joyce, 1 minuto também. Boa tarde, acho que boa noite já, não sei. Meu nome é Joyce, eu sou urbanista, sou colunista do Justificando. E também escrevo sobre essas questões raciais, pesquiso a respeito disso. E aí o extermínio de jovens negros é uma das coisas que mais me atormenta, porque eu acho que é uma das consequências mais perversas do sistema racista que a gente vive. E incomoda extremamente o silêncio das pessoas diante disso. Quer dizer, morrem jovens em circunstâncias que são obviamente irregulares, e as pessoas tratam um assunto como a pauta do dia e depois vão se esquecendo que foram vidas que foram desperdiçadas. Então, espero contribuir com o debate e também agradeço convite de vocês para estar aqui, uma honra. Douglas, 1 minuto também. Beleza, satisfação, obrigado pelo convite aqui da 4V, de estar dividindo também esse momento com os colegas aqui, o Pardinho, a Joyce Berti, que eu já acompanho também pelas redes sociais, pelo trabalho que faz. O Brasil é um país que tem como marca fundamental uma história de violência, uma história de genocídio, uma história de estupros. É impossível contar a história do Brasil abrindo mão desse teor perverso de como foi a sua construção, de como o poder se estruturou a partir da opressão do povo que na verdade construiu esse país. E a gente continua vivendo desdobramentos desse período, desde a invasão europeia até hoje, em que os grupos que invadiram o país e tomaram suas riquezas naturais e fizeram do trabalho espaço de escravidão para um povo em especial, a população africana vinda sequestrada, e o povo originário que já estava aqui, que também foi tomado e vitimado por aquilo que a gente chama de genocídio. Isso caracteriza, como já foi dito aqui na mesa, um projeto de dominação de uma sociedade através da violência e do extermínio. E como isso é feito a partir da ação dirigida por parte do Estado, a gente chama isso de genocídio. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então a gente vai assistir um VT que a nossa produção preparou, de 1 minutinho. E a gente retoma o debate.
segurança, você faz com escola, com emprego, com dignidade. É assim que se faz. Afinal, ele levanta essa questão da desmilitarização da polícia e um dado, né, que a gente trouxe aqui, que só no primeiro trimestre de 2016, a cada 100 mortes, 30 foram praticadas pela polícia. Então, o que a gente tem a dizer sobre isso e fazer essa análise, começando pelo Pardinho? Bem, então a gente precisa retificar esses dados, né? Quando a gente fala em 30% dos assassinatos são provocados por polícia, a gente está falando policial em horário de trabalho, policial fardado, né? Esse número pode ser ampliado, porque muitos policiais fazem parte de grupos como milícias e grupos de extermínios, e essas mortes não são contabilizadas na polícia. São contabilizadas como se tivesse ocorrido num ambiente próprio de violência no qual vive a população da periferia. O ambiente da população da periferia é um ambiente carente dos equipamentos do Estado, não tem espaço para lazer, não tem espaço para as belezas da cultura, né? Então, por isso, é lógico que é um espaço um pouco mais, bem mais violento do que um espaço que tivesse esses aparelhos disponíveis. A gente vê que essa violência da periferia, ela tem um reflexo na relação dos números dos dados de roubos e assaltos, ela tem sim. Mas ela começou a se organizar através dos saraus, através dos grupos populares, através dos movimentos de cultura da periferia, a se canalizar contra os aparelhos do Estado. A gente viu os jovens da periferia ocupando escolas públicas do Estado, né, ocupando as ETECs, ocupando a Assembleia Legislativa. Então, assim, esse movimento tem se mostrado que os jovens não estão lá alheio ao que está acontecendo, eles são vitimados, eles são vítimas do que está acontecendo. Isso é desdobramento do projeto de extermínio, que começou lá na escravidão, né, e que se arrasta até agora. Quer falar, Joyce? Então, eu tenho várias considerações a respeito desse assunto, a gente podia ficar aqui de noite discutindo sobre isso, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que considerar, assim, na minha opinião, é que não são mortes aleatórias. São jovens negros, então é uma característica que é muito assim, naturalizada na sociedade, que a pessoa negra ela é dispensável. Então já parte daí. Tem o olhar da sociedade para as pessoas negras, que é um olhar de exclusão natural. Então a gente fala na polícia ser desmilitarizada, e eu concordo muito com isso, só que a gente também não pode esquecer que a polícia ela tá agindo como representante de alguém. Ela está agindo como um ente do Estado, representando a sociedade. Então, quer dizer, não tem uma isenção da sociedade dentro dessas mortes. Então, os jovens estão sendo mortos, a polícia está aí, a polícia fica sempre como a estrela do crime, né, como o principal foco. Mas a gente não pode esquecer também que existe uma autorização da sociedade para que essas mortes aconteçam. Porque quando você sabe que morre uma criança de 10 anos assassinada por um policial, e você sabe, lamento, triste e tudo mais, e aí no dia seguinte já estão falando de outras coisas, ninguém está pressionando o Estado para que o Estado cumpra o seu papel de regular a ação da polícia. Então, assim, como eu já havia falado, a isenção da sociedade é o que mais me incomoda, porque para mim o foco está aí, né? Acho que quando a sociedade começar a parar de autorizar essas mortes, aí as soluções vão começar a aparecer meio que espontaneamente. A partir dessas duas elaborações, dizer o quanto que esse endosso da sociedade em relação ao crime praticado contra a população periférica e sobretudo a população negra, ele é construído, né? Ele é fruto de um processo de dominação muito bem amarradinho. Então, inclusive a gente não sabe onde é que começa a ação da polícia enquanto algo determinado pela vontade coletiva, né, ou algo pedido pela vontade coletiva. Então, na verdade, há a construção toda de um clima que se dá em diversos ambientes, desde a chancela discriminatória a partir da prática de algumas religiões, a partir, sobretudo, né, da promoção das ações da grande mídia, da indústria cultural. Então nós temos uma agenda na sociedade promovida a partir de todas as grandes instituições que acabam formando uma opinião coletiva ou reforçando uma opinião coletiva histórica de que sim, há um grupo social que é descartável, cuja vida pouco importa, cuja falta quase não faz. E é evidente que a nossa disputa enquanto movimento é a denúncia dinâmica e permanente disso.
Agora, inclusive, a gente percebe, né, o quanto a nossa ação muitas vezes ela é insuficiente. Então, o vídeo mesmo trouxe uma cena que é extremamente simbólica disso, né? Quer dizer, pessoas cumprimentando policiais pela ação cuja decorrência surgiu a morte de um garoto de 10 anos. Quer dizer, essa cena ela é emblemática. Embora tivesse ali também um grupo protestando contra a morte, quando na sociedade surge manifestações desse tipo, que até pouco tempo atrás é tido como absurdo, né? Quando Bolsonaro vai e faz uma declaração homofóbica no parlamento, quando ele exalta um torturador, é preciso a gente perceber que aquela voz ela não está ali sozinha. Ela foi levada por um grupo social, ela tem o endosso da sociedade, e quando chega a ser verbalizada é porque muita gente concorda, mas não fala. Eu posso só colocar assim, acho que quando a Tarsila me passou, a Tarsila é a produtora do programa, quando ela me passou esse tema, eu comecei a fazer uma análise e tentar ver de um tempo pra cá, quando você coloca essa vontade popular, isenção da sociedade, quando começou esses programas sensacionalistas, né, tipo da Atena, Marcelo Rezende, que aí começa a falar mal do ECA, começa a falar que o jovem ele não é punido quando ele comete o crime, é porque eles nunca estiveram na Fundação Casa, velho. Eles não sabem como é dentro da Fundação Casa também, que é um mini presídio, não tem muita diferença de quem está dentro da Fundação Casa para quem está no presídio convencional, entendeu? E aí eles começam a colocar essa sensação para o jovem, de que se ele comete um crime, ele sai ileso, sai impune, ele vai ser livre, e para o policial também, que se ele prender aquele jovem, o jovem vai ser preso e não vai acontecer nada. E aí ele dá essa abertura que você coloca, que fala assim, a sociedade está pedindo que faça alguma coisa. Mas não que as leis sejam ruins. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem leis boas, de verdade. O que falta é essas leis serem cumpridas e cumpridas de verdade também. Que nem hoje o nosso sistema carcerário, ele não ressocializa ninguém, né? Tipo, é extremamente complicado, mas aí também eu já darei outro programa, outro debate, mas voltando a isso, acho que essa sensação que essa grande mídia colocou também, de que se o jovem comete crime ele sai impune, o policial se não faz nada ele é impune, então, mas aí voltamos ao debate, é só uma colocação que eu quis pôr. O que a sociedade precisa parar para refletir, em especial a nossa elite branca e burra, é que o jovem preto da periferia ele já é punido antes de cometer um crime. Ele vive sendo punido desde o nascimento e muitas vezes antes, porque a mãe passa por situações humilhantes e degradantes na gestação. Então, assim, como você cria uma situação dessas e quer que o fruto disso seja coraçõezinhos e pombinhas? Não, tá errado. Tá errado. Assim, a responsabilidade da política que está instituída. Né? A gente vê o reflexo disso, da questão econômica, da questão política, da questão cultural. Tudo isso, esse caldeirão todo, vai dar no produto final, que é esse que a gente está vendo aí agora. Né? O que a gente tem que falar é basta. A gente tem que dar um basta nesse processo histórico. Tem que começar a reinventar a história. E para reinventar a história, a gente precisa ouvir a voz da periferia. Porque ninguém quer ser violento, ninguém quer matar, ninguém quer cometer crime. Mas quando você passa o bombardeio de informação de que só é feliz quem tem um objeto tal, o objeto X, o objeto da moda, a roupa X, a roupa da moda, a casa X, a casa da moda, você desconstrói, você cria uma ideia de felicidade ilusória para aquela pessoa na periferia, ele aprende que se ele não tiver aquilo, ele vai ser feliz. Se ele não detém o capital na mão, se ele não detém o poder econômico, qual é a forma de atingir isso? Se aliando com quem? Ou tirando de quem? Acho que essa reflexão é importante também para a gente chegar e começar a entender um pouco da questão da violência a partir de uma outra ótica. Quem é violentado o tempo todo? Né? Quem é que foi escravizado? Quem é que foi tirado da sua terra natal? Quem é que teve a sua cultura demonizada, associada ao feio? Todos os seus ícones de beleza associados à feiura, à demonização. Qual é o povo que passou por isso? Qual é o povo que é estigmatizado? E a gente pega a questão do estigma cristão mesmo, né? Qual é o povo marcado? Esse povo, quando foi marcado, desde da escravização, eles colocaram um alvo. E esse alvo tem sido acertado dioturnamente pelos aparelhos de extermínio. Então, eu super concordo com o que o Pardinho falou. E eu acrescento uma coisa, uma percepção que eu tenho tido há muito tempo.
a sociedade produz criminalidade, sabe? Quando eu falo em isenção, eu estou falando por esse lado. As pessoas esquecem que a criminalidade que existe é um produto da sociedade, que a partir do momento que você cria desigualdades, que você vive numa sociedade desigual, onde um rapaz de 12 anos tem todas as condições possíveis e o outro de 12 anos não tem condições nenhuma, você está produzindo criminalidade. Você está colocando um grupo de pessoas numa situação que está ali, sabe, não está vivendo, está sobrevivendo. Você tem um pai de família que sai 4 horas da manhã para trabalhar, não tem nenhum tempo para ficar com seu filho, para orientar, para falar o que precisa. Aí esse filho vai para a escola, ele vai aprender coisas aleatórias, o ensino está muito ruim, o ensino não está ensinando. E aí você tem a mãe também, que tem que muitas vezes largar o filho também para trabalhar. Você está criando uma situação onde é muito fácil uma criança ou um adolescente ceder ao crime. É muito fácil. Tem um apelo da mídia. O tempo inteiro você está sendo bombardeado, como ele está falando, por propagandas, por coisas que são símbolos de poder. Né? Você tem um iPhone e o rapaz não pode ter, a mocinha não podem ter. Então você está produzindo criminalidade. Então acho que a sociedade precisa começar a enxergar a responsabilidade dela na criminalidade que surge. Né? Não existe essa coisa no Brasil tudo parece que brota assim do solo, né? Mas não é difícil também pensar nessa questão da sociedade, é para você mesmo. Quando o próprio sistema capitalista, o sistema que a gente vive hoje, não prega meritocracia. Tipo, se você trabalhar, você vai conseguir. E aí o que você fala disso? Tô apimentando. Bom, eu sou anticapitalista, claro, não tem como. Né? Racismo e capitalismo andam de braço dado, são comadres, né? E meritocracia é uma mentira que a gente que é pobre e preto sabe desde cedo que é uma mentira. Porque se fosse verdade, a minha mãe seria rica, o meu pai seria rico, os meus antepassados, os escravizados, nós seríamos ricos, a coisa seria invertida. Então a gente já sabe que não existe isso. Então você já tem desde pequeno uma percepção de que mesmo você se esforçando, trabalhando, batalhando muito, você não vai sair da sua condição de pobreza. Você vai ter algum conforto, mas também não vai ser uma coisa tão ampla assim. Né? Então, claro que numa sociedade meritocrática fica à mercê da pessoa o caminho que ela vai seguir. Assim, toda essa situação que eu estou expondo, ela não justifica a criminalidade, mas as pessoas têm que enxergar que é uma participação que a gente tem. A partir do momento que eu me coloco como melhor que você, e eu te coloco numa situação onde você nunca vai conseguir chegar ao que eu sou, em algum momento você vai querer me alcançar. E aí é nesse momento que a gente percebe uma certa quebra que vai encaminhar alguns jovens para a criminalidade. E aí a gente tem uma mentalidade punitivista também. Né? Eu acho que se uma pessoa comete um delito, ela tem todo o direito de ser reformada, de ser reinserida na sociedade. Quantas pessoas saem de uma Fundação Casa ou de uma cadeia e não têm oportunidade de emprego? Né? Então, essa coisa punitivista de vamos prender. Tem um ápice que é o assassinato de jovens, porque a polícia mata e as pessoas estão autorizando essa morte porque a lógica punitivista, a lá da Atena, está na cabeça dela. Né? Então é isso, eu gostaria que as pessoas acordassem para isso, assim, vocês estão produzindo criminalidade, então vamos prestar atenção. Precisava de 3 ou 4 programas desse, né? Porque foi notícia ontem, a fala do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, não é isso? O nome dele, o Paes? Quando ele então reclama da segurança pública a partir da polícia e da ação policial do Estado, do governo do Estado. Então é a prefeitura da capital do Rio brigando com o governo do Estado, falando mal da política pública de segurança. E o Paes reclamando a partir, sobretudo, de 3 situações. O roubo de uma carga de uma empresa internacional, que fez isso virar manchete no mundo inteiro. Acho que é uma empresa de comunicação alemã, se eu não me engano, ou coisa assim. E a morte de uma médica, né, de classe média alta e tal. E uma outra morte agora também da classe média. E o Paes então reclamando, dizendo que a polícia é ineficiente e que o governo do Estado não dá conta de resolver o problema da segurança pública no Rio. Ou seja, em nenhum momento a reclamação parte do pressuposto do genocídio que acontece cotidianamente ou da morte de pobres que acontecem todos os dias na ação policial do Rio. Não. A preocupação é com o quanto essa violência tem chegado nas portas e nas famílias da classe média, óbvio, como uma demanda objetiva em relação à Olimpíada que está para acontecer.
Então, quando a gente aqui está falando, quem está assistindo a gente, sobre genocídio, nós estamos tratando de uma ação do Estado, uma ação coordenada, promovida pelo Estado através das suas polícias, mas não apenas, porque é um pouco fruto ou razão desses 30% que são os números oficiais, que não são números reais, como o Pardinho lembrou. Mas existe os outros 70%, considerando esses 30% como verdadeiros, e a gente sabe que não é mais, esses outros 30% de violência, de mortos no Brasil pela violência generalizada, também é fruto de ação do Estado. Então o Estado brasileiro é um Estado que mata e promove a violência entre nós. Então um garoto, e aí é um pouco o gancho do que foi falado aqui, mata um outro por conta de um celular, quando ele vai roubar um celular. O que mais tem hoje, aliás, quando eu tinha 17 anos, 16, faz tempo já, a onda era roubar tênis, né? Não era, lembra? Tênis, não, tênis principalmente. Mano, dá com tênis de marca, não. Toma que já era. Como a gente nunca tinha, a gente já defendia que tinha que tomar mesmo, né? Porque o tênis de marca era um símbolo do status na quebrada. E hoje celular, né? Então o que tem mais é reclamação. Ponto de ônibus às 6 da manhã, passa os moleque e rouba. Então a quebrada, velho, tá desorientada, tá descontrolada. Nós com nós mesmos. Não que seja também uma novidade, mas o problema do colonialismo em nós, né, faz com que a gente se mate entre nós. Agora, uma sociedade, e eu vou parar de falar agora, mas eu quero demarcar isso, construída no pós-abolição, em que toda a propriedade esteve e passou para as mãos de quem coordenou a escravidão e foi dono das pessoas escravizadas e dono das fazendas. As terras dos mesmos grupos. Tudo que vem em cima das terras. As fábricas, os meios de comunicação, a organização política, a indústria cultural, a organização da sociedade como um todo, nas mãos desses caras de sempre. As grandes iniciativas econômicas do Brasil, o Brasil ele se desenvolve fundamentalmente através do agronegócio, a gente chama de agronegócio hoje, mas do latifúndio, certo? Profundamente enraizado desde a sesmaria, desde as capitanias hereditárias, ainda hoje sem reforma agrária. Poder da posse da terra e tudo que é produzido em cima dela. E das fábricas, sobretudo a indústria automotiva. Gente, a nossa população sempre foi exército de reserva para isso. Então, na medida em que a nossa população pôde ser inserida em algum momento, essa inserção se deu, primeiro, como mão de obra radicalmente precarizada, ainda analfabeta. Quando precisou letrar, abriu a escola pública para esse público, primeiro os brancos, depois os pretos. A escola pública cai a qualidade, a universidade é um espaço radicalmente elitizado. Só vai ter universidade privada para que pobres consigam se inserir, também para dar conta do que o mercado pede. Então, esse desenho aqui, rapidinho, que eu pintei, é a forma como a sociedade se organizou para manter a escravidão. Ela só é uma maneira diferente de organizar os poderes e a economia. Mas o povo, fruto da superexploração, continua sendo o mesmo. E o povo que de alguma maneira não consegue se inserir nessa roda e que se rebela contra ele vai ser marcadamente alvo da violência do Estado, porque não cabe. Ou o moleque trabalha, ou ele aceita o telemarketing, ou ele fica dentro de casa, ou se ele está na rua ele é um risco, se ele se envolve em grupos é um risco, se ele se organiza em arte e coloca isso para fora como arte, repulsando o espaço, isso é um risco. E a gente está vivendo um momento agora em que a repressão desses setores está profundamente naturalizada e endossada pelo Estado. Então hoje não tem nenhuma vergonha ou nenhum problema, nenhum pudor em a polícia, por exemplo, ocupar um centro de cultura, como aconteceu na Brasilândia 2 dias atrás, sem mandato de prisão, prender 40, 50 jovens sem mandado, fazer passar a noite, e isso não gera nenhuma comoção, nenhuma reação generalizada, a não ser nós mesmos gritando pelos nossos. Então o genocídio é isso, é essa prática naturalizada, não só da morte direta, mas desse estado de coisas, né? Bom, só que infelizmente nosso programa está chegando ao final, né? Então cada convidado vai ter 1 minuto para as considerações finais. Tá? E vamos tentar marcar um outro debate que eu acho que é muito rico, tem que ser discutido, tem que ser denunciado, tem que ser debatido. Vocês já estão convidados aí para um próximo, quando a gente puder. Tá? Mas 1 minutinho para as considerações finais. Vou procurar ser rápido aqui. Então, o Fórum Popular de Saúde tem uma das bandeiras do SUS 100% público e a legalização do aborto. Porque as mulheres brancas e ricas, elas podem fazer aborto em clínicas de primeira linha e ninguém fica nem sabendo. E elas mesmas gritam contra o aborto, porque o aborto, a criminalização do aborto só mata as mulheres pretas e pobres das periferias.
né? Ninguém aqui está defendendo que tem que se fazer aborto, tem que engravidar fazer aborto. É assim, tem que ter o direito da mulher escolher sobre o que faz com o seu próprio corpo. Essa é uma das bandeiras do Fórum Popular de Saúde. O nosso SUS ele tem que ser degradado pelo governo para que a saúde seja privatizada. As empresas vão dar convênios para quem está trabalhando no mercado de trabalho. Quem é a primeira pessoa a ser dispensada em momentos de crise da economia? São os pretos, pobres, as mulheres pobres das empresas terceirizadas. Então, assim, eles vão ficar sem saúde pública e sem saúde privada. Então, assim, a gente tem que atentar para isso, a gente tem que lutar contra isso e tem que fortalecer as lutas da periferia, né? Com os movimentos de cultura, a valorização da estética negra, como André Armindo faz lá na periferia Itaquera, né? Como a minha comadre faz lá em Guarulhos, né? Como a Renata Prado faz nos seus eventos. Eu acho que assim, a gente tem alguns ícones que precisam ser fortalecidos, a gente tem que se empoderar e tem que divulgar isso nas periferias para fortalecer a resistência. Joyce? Bom, então, eu vou continuar batendo nessa tecla da isenção da sociedade. A gente precisa, todo mundo precisa entender que não é um problema, deixou de ser um problema só do negro. Na verdade, nunca foi um problema do negro. O genocídio e todas as coisas que a gente passa por conta do racismo. Ele é um problema que jogaram para cima da gente, mas na verdade ele é um problema da branquitude. O branco precisa começar a olhar, a recuar nos seus privilégios, a entender que, como diz a Roberta Estrela Dalva, que eu adoro, se a paz não for para todo mundo, ela não vai ser para ninguém. Então não adianta se comover quando a violência bate na sua porta, quando é um filho seu que é assassinado, ou alguma coisa acontece dentro da sua família, com alguém que você gosta. Não adianta, porque a gente vive essa situação todo dia. Diariamente a gente está passando por isso, vendo os nossos indo embora, sendo assassinados, e aí tem a isenção da parte branca da sociedade, que está tudo muito bem, tudo muito tranquilo. Então tem que começar a se mexer e apoiar esses jovens, a recuar nos privilégios, redistribuir as coisas, pensar nesse jovem negro, nessa jovem negra, como um ser humano que está ali na sociedade para fazer as coisas, e pode fazer tudo muito bem, como ele falou, fortalecer os movimentos que estão aí, e caminhar por esse lado, porque aí a coisa começa a melhorar um pouquinho para todo mundo. É muitos anos de história, não dá para se resolver da noite para o dia, mas eu acho que quanto mais comprometimento começar a ter da parte elitizada da sociedade, eu acho que mais a gente consegue avançar e ter um resultado bacana. Muito bem, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, é o país que tem a polícia que mais mata no mundo, é o terceiro ou quarto país com o maior número de pessoas presas no mundo. É um dos países que mais tem leis punitivas no mundo. Então, para as pessoas que acreditam que a violência se resolve com punição, ou com mais punição, ou com regras mais duras, ou com leis mais severas, nós somos a prova real de que isso não resolve, não funciona. E uma pesquisa rápida em outros países que conseguiram resolver seus problemas de violência ou baixar índice de violência, já vai perceber que o investimento pesado em educação, em cultura, são fundamentais, em oportunidades, em fomento da diversidade e do talento da periferia na sua própria vida, né, o seu empreendedorismo. Isso ajuda a diminuir porque oferece alternativas de condição de vida diferente da que a gente tem hoje. Então, o nosso apelo é isso. Eu participo de uma organização que se chama UNEAFRO, que organiza cursinhos populares nas periferias. Há muitos anos já. Isso é uma coisa velha. A Frente Negra Brasileira já fazia isso nas primeiras décadas do pós-escravidão. Então, o espaço da educação, do acesso à informação é fundamental para nós. A transformação em informação em arte, em cultura periférica e de enfrentamento é fundamental para nós. Então, acho que essa é a grande mensagem. Enfrentar a violência e o genocídio a partir daquilo que é caro para nós, que garantiu a nossa sobrevivência, né, nesses 516 anos de escravidão. A gente não está aqui à toa. Sempre foi projeto dele nos exterminar, nos matar. E nós somos a maior parte da população brasileira. Então, ou seja, o projeto de extermínio que continua em prática não deu certo e não vai dar. Nós vamos sobreviver e esse país só será justo o dia que a população negra tiver as oportunidades iguais aí conquistadas. Bom, primeiro agradecer aos três, né? E para encerrar eu queria colocar assim que do jeito que tá não pode continuar. Eu acho que a gente tem que cuidar como disse Gandhi, né? Cuidar das crianças para que não haja guerras. E só dessa forma a gente vai ter um mundo mais humano, mais solidário, igualitário, com igualdade de oportunidades e também nos unindo, né? Que nem aqui o 4V sempre abre o convite, né? Agora tem o Teu Justificando, tem a UNEAFRO, se quiser conhecer o Fórum Popular de Saúde lá de Itaquera também. Então vamos nos unir, tem o Opera Mundi que participa aqui com a gente, Outras Palavras,
a TV Drone, então tem vários coletivos aqui que participam com a gente. Vamos se unir, de alguma forma, algo a gente tem que fazer para tentar mudar esse quadro que está aí. E, infelizmente, o nosso programa chegou ao final. No programa de hoje a gente debateu o genocídio da juventude na periferia. Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também. Né? Não esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal. Todo poder para o povo e até a próxima. Tchau. Obrigado aí.